Olá, o programa Gente que Fala está começando aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens do AltV, a TV da internet, nossas redes sociais também à disposição, também no ar para você acompanhar nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, se você preferir, e as retransmissões, às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Aquele convite de praxe, pela próxima hora a gente quer você por aí, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão nas suas plataformas, nas redes sociais, interaja também com os nossos convidados. É bem bacana a sua participação fazendo perguntas. 973350038, 973350038 é o número do WhatsApp. Quinta-feira chegou e o nosso espaço aqui sempre voltado para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, e vamos conhecer então os nossos convidados de hoje que vão analisar todos os temas por aqui propostos. Eu apresento o Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, procurador do Trabalho, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União, associado do Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, doutor Rui? Bem-vindo. Mais uma vez, obrigado por colaborar sempre com a gente. Boa tarde, Mauro. Queria agradecer aqui mais esse convite, parabenizar a escolha desse grupo tão seleto para participar hoje desse debate aqui com vocês. Nívia Justa, jornalista, diretora de comunicação e conselheira consultiva. Você está bem, Nívia? Bem-vinda mais uma vez. Eu estou ótima, Mauro. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com esses colegas tão nobres. Prazer todo nosso. Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS, da Anvisa. Tudo bem, doutor Gonzalo? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Bom dia a todos e boa tarde agora a todos e todas. É um prazer estar aqui e com os companheiros aqui de bancada também, Mauro. Dr. Felipe Valera, advogado, doutor em Direito Constitucional, ele é professor universitário, atuante na área do Direito Previdenciário no escritório Geller e Viduto, Sociedade de Advogados. Tudo bem, doutor Felipe? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Agradeço o convite e essa oportunidade de estar com esse grupo seleto aqui para discutir esses assuntos tão importantes. Legal, gente. Primeiro assunto do Gente que Fala de hoje, gente do MPD que Fala, sempre parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, neste espaço, às quintas-feiras, por aqui. 724 mulheres foram eleitas prefeitas no primeiro turno destas eleições, indicando um avanço na comparação com 2020, quando 656 mulheres foram escolhidas prefeitas. Mesmo com este aumento, o número de mulheres representa apenas 15,5% do total de candidatos que se elegeram para as prefeituras. Ao todo, 4.746 homens foram eleitos prefeitos, ou seja, 84,5% do total no primeiro turno. E das 51 cidades do país em que haverá segundo turno, somente em 12 há candidatas mulheres. Nívia, eu começo com você a respeito desse tema. Qual é o Brasil que saiu das urnas em termos de mulheres prefeitas e mulheres também vereadoras, né? Nesse primeiro turno das eleições municipais? Eu acho que a gente tem que celebrar, né? Avançamos, temos um avanço que representa alguma coisa, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Em 2022, eu fiz parte do curso do Renova BR, de formação política, e desde então eu acompanho um grupo que chama Mulheres do Renova BR, né? As que foram candidatas a deputada estadual e federal na eleição passada e as que foram candidatas a prefeitas e vereadoras esse ano, de todas as siglas, de todos os direcionamentos, orientações políticas. E existe uma realidade muito dura para uma mulher que tenta entrar na vida política, né? A violência de gênero, a quantidade de fake news que é criada contra as mulheres na política, ela é infinitamente maior do que em relação aos homens. E a forma como as mulheres são agredidas, né, inclusive na sua moral,
na sua ética, na sua privacidade, também é muito mais truculenta do que os homens. E isso acaba fazendo com que as mulheres tenham muito receio de entrar na política. Isso sem falar das questões do financiamento partidário, né, que a gente já conversou muito sobre essas questões e precisa continuar conversando. Mas hoje cedo, nesse grupo, eu recebi uma notícia que deixou o coração quentinho, né, e que a gente pode olhar por outro lado também. Existem 2 estados menores, obviamente, em que esse índice é muito maior do que os 15,5%. Né? O estado de Roraima, 26% das prefeitas e prefeitos eleitos foram mulheres, então, dos 15 prefeitos eleitos, 4 são mulheres. E o estado do Rio Grande do Norte, que tem 25% de mulheres eleitas já, né, nesse primeiro turno, 42 prefeitas entre os 166 do estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, acho que vale a gente olhar para esses 2 estados e entender o segredo do sucesso. O que foi feito, né, em termos de construção política, o que foi feito em termos de educação política nesses estados para garantir que o percentual é 10% maior do que o percentual nacional, né? Isso eu acho muito significativo. Mas acho que assim, a gente ainda tem uma longa jornada pela frente para chegar à igualdade de gênero na representatividade política, que a gente não tem ainda hoje. Embora sejamos o maior percentual de eleitoras, ainda não somos 50% representadas, como deveríamos ser. Então, a gente tem uma longa jornada pela frente. A jornada é longa, os resultados aparecem muito gradualmente, mas aparecem, né? Isso aqui é importante, e a partir até do trabalho que você destacou em relação ao Renova BR, há 2 anos, né? Vamos falar das vereadoras aqui em São Paulo, né? Eram 13, agora são 20, né? Então é um outro número importante também a ser celebrado. Sim, sim. Na questão das vereadoras, tem uma celebração ainda maior a ser feita, porque a gente conseguiu trazer mulheres diversas para a Câmara dos Vereadores, né? Trouxemos mulheres negras, trouxemos mulheres trans, então a gente conseguiu trazer uma representatividade maior do que a mulher branca de elite, sem deficiência, que é, infelizmente, ainda hoje, as mulheres que conseguem chegar nos cargos políticos são mulheres como eu, mulheres de elite, branca, sem deficiência, cisgênero, né? Então, a gente conseguiu trazer, eu fiquei muito feliz quando eu vi as candidatas que foram eleitas, uma das quais eu votei, né? Que traz essa diversidade de mulheres para a Câmara dos Vereadores. Doutor Rui Cavalheiro, a sua análise sobre esse primeiro tema: as mulheres deveriam ser em maior número na política, o trabalho vem sendo feito, devagarinho vai, e aí a gente já tem alguns números que mostram esse avanço. Sua análise. Eu não poderia deixar de concordar mais com a Neiva. Eu acho que a análise dela é excelente. Só queria fazer adesão de alguns fatos, né? Algumas percepções minhas. Tem estudos que falam que realmente vai demorar de 30 a 50 anos para conseguir se fazer essa igualdade, né, de remuneração e de cargos em relação às mulheres. Eu acho que esse avanço ele demonstra que realmente algo está sendo feito. Isso é muito positivo. Não é o ideal ainda, mas é melhor do que aconteceu antes, né? E a outra coisa é que, assim, a gente percebe, por exemplo, que em relação a pessoas negras e mulheres, o serviço público ele tem um percentual muito maior de pessoas, porque quando você tem o ingresso, até eventualmente na faculdade pública, não se vê a cor da pessoa, né? Não se vê o gênero da pessoa. Então, o serviço público ele consegue ser premiado há muito tempo até, não é uma coisa recente, é coisa de 20, 30 anos, por muito mais mulheres e pessoas negras. Então, talvez tenha alguma coisa errada, né? Errada em relação aos outros sistemas de seleção que a gente tem, né? Que não conseguem ter esse percentual. E também eu acho que isso fica como uma orientação também para a vida política, né? Por que tão poucas mulheres estão chegando a esses cargos? Eu acho que tem realmente que se festejar,
mas também não pode deixar de insistir para que essa igualdade venha efetivamente. É. O trabalho continua sempre, não é, doutor Gonzalo Vecina Neto? E tudo começa em casa, né? A mulher, para entrar na política, em primeiro lugar, ela tem que ter o apoio a partir do parceiro, da parceira com quem ela vive, enfim, com a família, né? Não, mas Vamos o que eu acho que eu estava querendo começar com uma frase de efeito e acho que foi por isso que eu fui castigado. E a frase de efeito é: o caminho do inferno está coroado de boas intenções. Né? aqui. E o que nós queremos não são só boas intenções, nós queremos aumentar a representatividade de toda a sociedade. Numa democracia, nós temos que ter uma boa representação das diferentes formas de expressão da sociedade. Então, tem que ter negros, 56% da população brasileira é negra, negra ou parda. Tem que ter mulheres, mais de 50%, 53% são mulheres. Tem que ter os outros gêneros LGBTQIA+, porque eles têm que ser representados. Eu não represento uma mulher, embora eu queira abraçar a representação feminina, que acredito muito nela. Acho que a única saída para ter uma adequada representação dentro de um modelo democrático de gestão, a única é através das cotas. Cotas que têm que ser levadas a sério por todos nós. Nós temos que lutar para que as cotas sejam respeitadas. Nesta eleição, nós vimos também um retrocesso em relação ao respeito às cotas. Então, andamos, a doutora Neivia reconheceu isso, eu concordo com ela, melhorou a nossa capacidade de representar mulheres, mas ainda estamos muito distantes. 2 estados pequenos aumentaram um pouco sua participação de mulheres, mas a maioria dos estados ficou em 15%. Com certeza, da mesma forma que ela olhou lá para Roraima e para Rio Grande do Norte, devem ter estados que ficaram bem abaixo dos 10%, que é um evento matemático, né? Mas nós temos que lutar pela igualdade e pela representatividade no executivo, prefeitos, e também no legislativo. Doutor Felipe Balera, temos duas pontas, né? A ponta onde está a candidatura feminina e a ponta onde está o voto, ou seja, o eleitor que vai escolher a mulher, né? E que vai escolher a mulher competente. Claro, o voto é para todos, o voto é para os homens e para as mulheres competentes, enfim, mas tem essa outra ponta, cada vez mais, né? O eleitor observar a mulher que está lá se candidatando e entrando na política e querendo fazer a diferença. É verdade. O voto feminino, a gente tem menos de 100 anos no Brasil, né? Começou em 32, não completou nem 100 anos que a mulher pode votar. Imagina se candidatar e ser eleita, né? O doutor Vecina e a doutora Neiva comentaram que alguns estados a gente teve um ganho, mas em São Paulo, por exemplo, foram apenas 11% das prefeituras eleitas por mulheres, né? É muito pouco ainda. E se comparar com outros cargos, né, do legislativo, as mulheres ainda são uma vasta minoria. Na Câmara dos Deputados, apenas 17% da nossa Câmara é composta por mulheres, ainda um número muito abaixo, inclusive abaixo da média mundial, que já é em torno de 26%. Aí eu fiz até uma pesquisa sobre esse assunto para ver quais são os exemplos de outros países em que as mulheres conseguem, né, chegar a esses cargos relevantes, né, tanto do poder legislativo quanto do poder executivo, prefeituras, governos, né, ou até a presidência da República. E são poucos os exemplos em que a gente tem uma maioria de mulheres, né? O país que tem mais mulheres no seu parlamento é Ruanda, para mim é total surpresa, né? E aí o motivo não é nada nobre, porque em Ruanda a gente teve um genocídio em 94 e a população feminina é muito maior do que a população masculina, né? Mas temos exemplos aqui na América Latina, o México já tem quase 50%,
a Argentina também chega próximo dos 50%, o Brasil poderia chegar também numa margem maior, né? Seguir esses outros exemplos de países em que as candidaturas femininas tiveram sucesso, né? O caminho da cota, né, que o Dr. Gonzalo mencionou, é um caminho interessante, mas ele não é único. Não adianta a gente ter 30% de candidaturas femininas se essas candidaturas são candidaturas laranja, não são levadas a sério, né? Tem que ser ter um pouco mais de rigor nessas regras. Então é isso que eu penso. Mauro, se E, você me Nívia, permite, a complementar a pergunta que você fez para o doutor Vecina, começa em casa, sim. Só que muitas vezes, e eu sei por experiência própria, a família fica muito receosa da violência que você vai sofrer, do grau de exposição que você vai ter negativo, né? Eu vejo pelas minhas filhas, elas imploram para eu jamais me candidatar a um cargo público, porque só fazendo o que eu faço na iniciativa privada eu já sou extremamente agredida, né, e violentada nas redes sociais. Então, imagina indo para uma eleição. E a outra coisa é que a gente precisa fazer voto afirmativo. Há muitos anos eu só voto em mulher. Né? Se tiver uma mulher concorrendo, prioritariamente eu vou votar nela. No segundo turno, a gente vê o que faz. Mas no primeiro turno e para os cargos legislativos, eu só voto em mulher. E aí a gente precisa acabar com esse estigma, inclusive propagado por um dos candidatos, né, aqui em São Paulo, de que mulher não vota em mulher. Mulher vota em mulher sim, e homem deveria votar em mulher também. é interessante, né? Você fala do receio, não é, Nívia? E não tem lei que resolva, né? Porque a Não, gente tem a lei que barra a política, a violência política de gênero, né, de 2021, né? Ela é recente, e mas uma coisa é ter lei, outra coisa é a lei que pega, né? exatamente. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e depois às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva mostrou que, em 2024, 25 milhões de brasileiros passaram a apostar em jogos online e bets. É uma média de 3 milhões e meio de novos jogadores por mês. Deste total, 86% estão endividados e 64% estão com o nome sujo. Agora, o sonho de ganhar dinheiro por meio de apostas cresceu especialmente entre os mais pobres. 80% dos jogadores são das classes C, D e E, sendo 53% homens e 40% com idade entre 18 e 29 anos, ou seja, são jovens. Além do objetivo de ganhar dinheiro, os jovens das periferias encontram no mundo das apostas online uma forma de se divertir. Doutor Gonzalo Vecina, esse círculo vicioso, o sonho de ganhar dinheiro, que leva à dívida, que leva ao vício, e que é estimulado, né, por uma falsa impressão de diversão, onde é que isso vai parar? Olha, se houvessem hospícios, eu diria para você que ia parar no hospício, né? Mas graças a Deus nós conseguimos terminar com os hospícios aqui no nosso país. Mas leva à doença. A doença é o vício. Essas pessoas que se viciam no jogo têm uma doença e essa doença precisa ser tratada. Eu acho que nós temos que resolver o problema da doença. É óbvio, nós temos que ter condição de agregar essas pessoas ao sistema de saúde, mas nós temos que também ter regulamentação. A pergunta que não quer calar é: quem está se beneficiando desse cassino que nós estamos montando no Brasil? Em 1946, nós acabamos com os cassinos no Brasil. Depois nós tivemos um retorno desses jogos um pouco menos agressivos,
de tômbola, que varreram aí há alguns anos atrás o Brasil. Isso foi proibido. Nós, Os bingos. isso, os bingos. E agora estamos voltando com essa história muito mais agressiva das bets, onde se aposta em qualquer coisa o tempo todo. A quem interessa esse ambiente? É só gente que tem aplicações para ganhar dinheiro com esse tipo de atividade, né? O governo gostou da ideia dessa atividade, porque o governo precisa arrecadar, e esta é uma forma de fazer arrecadação, mas eu acho que é uma forma extremamente cara para a sociedade. Nós estamos produzindo não só pessoas endividadas, nós estamos produzindo pessoas doentes, além de endividadas. E nós vamos ter que tratar desses doentes. Então, ou vem uma regulamentação muito dura para que a gente consiga impedir que as pessoas com menor renda não possam arriscar o que não tem para ganhar dinheiro, né? Então, isso tem que ser uma regra muito dura. Mas não pode proibir usar o Bolsa Família, o Bolsa não sei o quê. Eu acho que pode proibir, deve proibir usar o Bolsa Família e outros tipos de renda que são oferecidas para diminuir as desigualdades no país. A desigualdade é o grande mal deste país. As bets não podem entrar nessa mesma seara, destruindo o pouco que está se tentando construir com transferências ativas de renda. E nós temos que regulamentar. Se fosse possível dar um passo atrás, proibir, né? É verdade que neste país da impunidade, né, se proíbe alguma coisa e ela continua lá no subterrâneo, né? Nós proibimos o uso do cigarro eletrônico, está no subterrâneo. O jogo do bicho é proibido desde sempre e agora ainda não foi regularizado, está no subterrâneo. E o subterrâneo brasileiro, entre os países do mundo, é um subterrâneo extremamente fértil, às vezes melhor do que ao ar livre, né? E nós temos que começar, se a gente quer ser um país civilizado, moderno, nós temos que começar a pensar que o subterrâneo tem que deixar de existir. Nós temos que viver no império da lei, né? O que é permitido e com que regras o que é permitido é permitido. Temos que buscar isso. Mas isso tem que ser um pacto dos brasileiros com o governo. O governo tem que respeitar esse pacto e que nós temos que buscar. Uma coisa é certa, as bets vieram para aumentar o sofrimento do povo brasileiro. E nós temos que agir no sentido de impedir que essa cicatriz, que essa dor aumente muito. Doutor Felipe Balera, o questionamento feito aqui pelo professor Gonzalo, a quem interessa esse ambiente dos jogos online, quer dizer, uma ponta é o governo, né, como destacou o doutor Gonzalo, interessado na arrecadação, evidentemente. O governo que sabe, que sempre soube, né, dessas questões de saúde, do vício, da dívida no bolso dos mais pobres. Evidentemente que o governo sempre soube disso. Agora, e também dos gastos, né, com saúde e previdenciários, né, que vão ocorrer mais adiante, não é, doutor Felipe? Verdade, né? Sempre soube tanto que na nossa Constituição, né, tá lá disposto que uma parte da arrecadação com concurso de prognósticos, que nada mais são do que os jogos, né, Loteria Federal, é destinado à Seguridade Social, ou seja, assistência social, à Previdência Social. Então, já há uma previsão, inclusive constitucional, de que essa atividade, os seus recursos, e da atividade que eu digo legalizada e há mais tempos, as loterias federais, a Caixa Econômica, por exemplo, vão destinadas à Previdência Social, que tem gastos com pessoas que se viciam com esse tipo de atividade, né? E é uma situação difícil, porque a proibição por si só, como o doutor Gonzalo frisou, ela não vai acabar com o problema, né? A gente vai ter ainda um mundo subterrâneo, um Brasil subterrâneo, em que as bets vão ter o seu espaço, né? Então, eu acredito que o melhor caminho seria uma propaganda negativa desse tipo de atividade, né? Como se fez com o cigarro, né? Mas na prática a gente vê o oposto, né? São patrocinadoras de grandes eventos, patrocinadoras de times de futebol,
e assim por diante. Jogadores de futebol fazem propaganda para esse tipo de atividade, e as pessoas veem isso como uma solução, às vezes, para os seus problemas individuais, de falta de recursos. É um problema e que a gente precisa resolver com regulamentação. Neiva, como tratar essa questão do sonho de ganhar dinheiro por meio das apostas e essa situação que eleva esse círculo vicioso da dívida, do nome sujo, do vício e da falsa ideia de diversão? É um problema complexo, Mauro. Eu recentemente participei da apresentação de uma pesquisa da Roland Berger sobre os hábitos de consumo da sociedade brasileira e me surpreendi de ver ali as bets não como um sonho de ficar rico, né, mas colocada como uma fonte adicional de renda pela população, né? Então, as pessoas estão apostando muitas vezes, querendo acreditar que vão conseguir suprir uma necessidade de uma renda adicional para sobreviver, o que é ainda mais danoso, né? E ainda mais preocupante. Eu tenho pavor de jogo de arma e de cigarro, doutor Vecina. Então, assim, eu não jogo absolutamente nada, nunca joguei, mas que me surpreendeu e que a gente vem discutindo muito nos grupos de mulheres é que desses 25 milhões de novos apostadores, 62% são mulheres. É. De fato, é muito surpreendente isso, e preocupante. E um outro dado também muito preocupante é para além do impacto no consumo, no varejo, as pessoas estão se endividando, estão deixando de comprar comida para jogar, estão deixando de pagar as contas básicas, né? Água, luz, para poder jogar e complicando a já dura realidade familiar de uma imensa parcela da população brasileira. Um outro dado muito preocupante é o impacto nas crianças, né? O dado que você trouxe da pesquisa da Locomotiva, ela mostra a partir dos 18 anos, mas também tem uma discussão muito grande nas crianças que são extremamente impactadas pelos influenciadores digitais, né? Pela propaganda das bets, que torna tudo muito lúdico, muito incrível, o mecanismo de jogo lá do tigrinho, que é o que te captura para poder você ficar viciado e não querer sair dali. Então, assim, a gente de fato precisa chegar no equilíbrio, assim, de como que a gente regulamenta isso, que tipo de propaganda é permitido, para que faixa etária, porque você está construindo um hábito de consumo muito danoso numa população muito jovem. E isso pode ter efeitos nefastos para a nossa sociedade. Doutor Rui, sua análise a respeito desse tema, como caminhar de forma urgente para a regulamentação dos jogos online? Então, de forma urgente, eu concordo com o que o doutor Gonçalo falou, né? Tem que dar algum modo de desestimular. Aí também acho que o doutor Felipe, na medida em que fala em fazer uma propaganda negativa, também traz um ponto positivo. Mas eu entendo também o que a Neivia fala, né? Muita gente entende isso como sendo uma fonte de renda. E é curioso que a gente vê pela pesquisa, uma boa parte dessas pessoas que estão jogando são jovens. E a gente vai ver que a taxa de informalidade dos jovens de 18 a 29 anos é 45%. Então a gente vê, tem um monte de gente trabalhando em serviços de teleentrega, por exemplo, que não tem nenhum tipo de garantia. Tem poucos vínculos de trabalho atualmente. A gente tem um trabalho do STF de flexibilizar de um jeito nunca visto antes o contrato de trabalho. Então, isso não tem um impacto só econômico de crescer a economia, tem um impacto nas vidas das famílias que veem os seus ganhos diminuindo, né? Então, eu acho que tem que se entender também essa causa, o que as pessoas acharem que vão conseguir se manter, vão conseguir fazer uma renda com os jogos de apostas, para a médio ou longo prazo tentar evitar isso. E isso é uma coisa que, para mim, não tem como passar longe da ideia de emprego decente. Boa remuneração, solidez de vínculo, um contrato que seja executável sem a pessoa se machucar, morrer, ficar doente. Eu acho que isso é uma coisa que é urgente, não só para evitar isso, mas também para o Brasil crescer, né? Porque quem vai consumir o que a gente produz
no mercado interno se não tiver renda, né? Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Segundo uma reportagem do previdenciarista.com e com dados do G1, mais de 1.100.000 pedidos de exclusão de descontos em aposentadorias foram registrados no INSS por não terem sido autorizados. De acordo com uma auditoria do Instituto, entre janeiro do ano passado e maio deste ano, associações sem fins lucrativos descontaram de forma indevida 45 milhões e meio de reais de segurados. O INSS analisou uma amostra de 603 requerimentos de exclusão e constatou que, em 54,6% dos casos, as associações não apresentaram a documentação necessária para justificar os descontos. Ao todo, 33 associações estavam autorizadas pelo INSS a fazer os descontos nos benefícios, desde que houvesse consentimento dos aposentados e pensionistas, o que nem sempre ocorreu, o que nem sempre ocorre, não é, doutor Felipe? E por que isso acontece? É uma grande dificuldade, né? A gente saber como é que essas pessoas acabam tendo esses descontos dos seus benefícios, né? Reduzindo a sua renda mensal, que já não é aquela coisa, né? Os nossos benefícios sociais não são tão altos, e ainda tem um desconto. Pode parecer pequeno, R$ 45, R$ 50 para cada pessoa, mas isso, para quem ganha um salário mínimo, é muita coisa, faz uma diferença imensa. É, e então é bom que os aposentados, aqueles que recebem qualquer tipo de benefício social, veja, né, se tem algum desconto ali, se a pessoa fez algum contrato, né, que isso está acontecendo, né? A gente tem uma série de associações que não têm convênio com o INSS, então não poderiam atuar, né, nesse tipo de serviço, né? Elas oferecem serviços como plano de saúde, academia, né? E algumas pessoas podem aderir a esses serviços com o pagamento dessas contribuições que são reduzidas dos seus benefícios. Às vezes não tem contrato com a pessoa, né, e o contrato é vital, né, para que exista essa relação jurídica entre a pessoa e a associação e seja possível esse desconto, né? Se a associação não apresentar o contrato, a gente não tem essa relação jurídica, então isso já é um caso de ilegalidade, né? Então, a pessoa que está nessa situação, veja o seu extrato de pagamento do INSS, confira lá se tem algum desconto, se ela reconhece esse desconto, e se não reconhecer, já vai atrás dos seus direitos. Dá para fazer pelo próprio aplicativo do INSS ou pelo site do meuinss.com, né, e pedir o bloqueio desse desconto que está sendo efetuado do seu benefício social. Isso é importantíssimo, né? Então fica aqui esse alerta aos aposentados e demais beneficiários da Previdência Social. Bom, evidente, não é, doutor Felipe, que falta punição, né? Se houvesse punição em relação a essas associações que promovem esses descontos dos segurados, sem as devidas autorizações, claro que o problema já estaria resolvido ou parte dele estaria resolvido. É verdade, falta punição a essas pessoas. E outra questão que me chama a atenção, né, como é que os dados dessas pessoas são acessíveis, né, por essas associações e que elas conseguem cadastrar uma pessoa, né, e sem o seu consentimento. né? A gente tem, além do problema da má-fé dessas associações, um problema de vazamento de informação, né? Como é que essas associações conseguem obter essas informações pessoais, né? E conseguir esse caminho, né, maldoso, né, de reduzir esses benefícios. Essa preocupação, como é que essas associações têm acesso a esses dados, vai no sentido de uma outra questão. Como é que os bancos, as operadoras de crédito têm acesso a informações? Às vezes a pessoa está ali com um pedido de aposentadoria, na boca de sair, e aí já saiu, mas ela não está sabendo ainda, ela não foi comunicada, mas os bancos já estão sabendo, já estão ligando, o telefone não para de tocar para oferecer crédito. Com a gente que é advogado, isso acontece direto. A pessoa sabe antes do próprio advogado que saiu o benefício dela,
o banco já ligou, já ofereceu um crédito consignado. É assustador, né? Como é que essas informações elas saem antes para a pessoa do que para quem está acompanhando o processo diariamente. E não é que a pessoa também está acompanhando, porque aquele que tem um advogado e tem um processo, ele tem que acompanhar também, né? Mas é porque ela recebe uma ligação de um terceiro, que não tem nada a ver com a história, né? Com o banco, nesse caso, né? Isso é realmente assustador. Nívia, aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está passando bem longe, né? Muito. Você tava falando e eu estava rindo aqui, porque o meu marido descobriu que o pedido de aposentadoria dele tinha sido aceito porque os bancos começaram a ligar aqui em casa, né? Para oferecer crédito consignado. Então, assim, Sim. é do além um negócio desse. E eu acho uma coisa que eu já vi acontecer muito, né? Eu tenho uma família de idosos, né? Amém? Todo mundo vivendo muito. E esses descontos, eles são super danosos de fato, quando a pessoa está só com aquela renda, né? Já aposentada, já foi excluído do mercado de trabalho. E a gente não pode esquecer, e muitas vezes já vi também descontos de causas trabalhistas acontecerem na aposentadoria de algumas pessoas, e assim, aí você tem que entrar com uma ação jurídica, né? Então, é uma bola de neve. Mas uma das coisas também que me chama muito a atenção por relatos de amigos e familiares é que muitas vezes essa população que já está aposentada não tem o traquejo digital, doutor Felipe, para entrar no aplicativo. Muitas vezes o aplicativo não funciona, aí a pessoa tem que se deslocar para ir para um posto do INSS. É um processo, é um processo. Recentemente eu estava em Fortaleza e eu acompanhei meu pai vivendo esse processo, porque eu fiz no aplicativo com ele, deu erro, e dizia a mensagem: vá para um posto do INSS resolver isso. Aí você perde um dia inteiro para fazer isso, né? Com uma pessoa que tem 80 anos. Então, é muito danoso esse processo em todos os sentidos. Próximo tema, gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras por aqui. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou com folga de votos ontem várias propostas que limitam as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, apesar das tentativas de obstrução da base governamental. Uma delas é a PEC que limita as decisões monocráticas. Outra dá aval ao Congresso para anular liminares de ministros que considere que as decisões extrapolaram a competência do Supremo. Além das PECs, a comissão também aprovou 2 projetos de lei que ampliam as possibilidades de responsabilização dos ministros por crime de responsabilidade. Doutor Cavalheiro, sua análise a respeito desses movimentos ontem na CCJ da Câmara. Então, se a gente tiver aí uma instância que vai controlar as decisões do Supremo, então acabou o Supremo, né? Por que vai ter o Supremo? Se você pegar e disser assim, o Supremo ele tem que ver a questão da constitucionalidade no país, mas aí a decisão dele está sujeita a que a Câmara ratifique ou mantenha. Acabou o Supremo, não precisa continuar a ter Supremo, né? Porque a função do poder judicial no Brasil é justamente fazer essa modulação, fazer a adequação, né, com espírito de imparcialidade, de distância, sem estar vinculado a agentes políticos, a mandatos eletivos, etc. É fazer essa análise e manter a constitucionalidade. Às vezes a coisa vai ser boa para toda a população, às vezes vai proteger um grupo pequeno, mas que, pela nossa visão constitucional, tem que ser efetivamente tutelado. Então, estabelecer esse tipo de instância é uma coisa absurda. Não acho que isso venha a ser mantido, né? Não acho, inclusive, que o STF vá concordar com isso. A gente tem aí vários precedentes do STF, onde ele reconhece que disposições constitucionais são inconstitucionais, né? Em relação, por exemplo, à competência do Justiça do Trabalho, a PEC 45, a emenda constitucional 45 veio alargar a competência e disse que não era para ser daquele modo. Então, não acho impossível que, mesmo que venha por meio de PEC, o STF venha a se opor a isso. Entretanto, é uma mensagem política que está sendo passada. Mais do que o efeito concreto que pode ser obtido, é uma mensagem política, né? É uma mensagem de inconformismo com o que o STF tem feito.
né? E eu acho que isso é muito triste de se ver. Esse tipo de batalha pública sobre a questão do direito, da justiça, da democracia, chegando a esse ponto, é uma coisa muito triste de se ver e faz a gente a gente é obrigado a pensar, né, em o que tipo de país que a gente quer ser no futuro, quem que a gente está elegendo, como é que a gente controla o que as pessoas estão fazendo, né? Então, não acho que isso venha efetivamente a gerar efeitos, né? Mas é um absurdo. Não consigo, sendo jurista, tendo aí um tempo aí de mais de 30 anos ativo na área do direito, eu acho que isso é uma coisa absurda. Meus livros estão queimando ao saberem dessa notícia. Doutor Vecina, como destacou aqui o doutor Rui, enfim, o pensamento é esse, né? Uma clara insatisfação do Congresso em relação às decisões do Supremo, e como disse o doutor Rui, para que Supremo nesse sentido? Então a gente vê aí o sistema de freios e contrapesos, né, entre os poderes, né, sendo abalado, sendo ferido aí com essa situação toda. Eu acho que nós temos que buscar entender como é que funciona uma democracia, né? E uma democracia funciona dado o equilíbrio que deve existir entre executivo, legislativo e judiciário. E a forma como o legislativo e o judiciário são escolhidos, né? Nós estamos vendo lá, desculpa, o que está acontecendo no México. O México está fazendo uma transformação no judiciário deles lá, que talvez leve o país também a uma dificuldade semelhante a essa que a nossa CCJ está querendo levar. Quer dizer, não tem muita criatividade para você resolver as complicações de uma democracia, as complicações desse sistema de freios e contrapesos. Isso significa que existe sempre alguma coisa que precisa ser ajeitada aqui, ajeitada ali, né? Então, o Congresso está se colocando contra as decisões monocráticas. O Supremo, por seu lado, também exagerou nas decisões monocráticas. Eu não sou advogado, mas eu acho que houve algum exagero. E o próprio Supremo resolveu que certas decisões têm que ser tomadas pelo plenário. Então, é complexa essa situação. Agora, o que não dá para fazer é o que o Congresso está tentando, o que a CCJ está tentando propor para o Congresso. Eu acho que isso é um problema da CCJ e é um problema de uma CCJ espúria. Ela foi montada democraticamente, mas ela tem um desvio que a transforma em algo espúrio dentro da nossa democracia. E eu espero que outras forças se levantem dentro do próprio Congresso antes de isso ter que ir para o STF. Se isso for para o STF, eu não tenho dúvida que o STF terá a dignidade de recusar a constitucionalidade desses atos. Mas eu espero que isso seja morto no próprio Congresso pelos nossos representantes. De vez em quando a gente comete algumas falhas, né? Nós estávamos falando agora da eleição aqui na Câmara de Vereadores, que tem uma quantidade de mulheres e tal, mas, ao mesmo tempo, nós elegemos um dos vereadores mais votados, é um transfóbico, um sujeito que é totalmente contra a possibilidade de você não se identificar com o seu sexo, quando isso é uma coisa que dentro da medicina, dentro da biologia, é uma coisa absolutamente normal e não é só humano. Todas as espécies têm esse tipo de questão. Então, o sujeito que não aceita essa situação de normalidade é um criminoso sob certos aspectos. É como você fala, oh, não, eu sou um fascista. Ser um fascista é um negócio muito terrível. Por quê? Porque você é contra a democracia. Se você é contra a democracia, você está no lugar errado. Nós não podemos aceitar quem cultua o nazismo, essas coisas essas ideias que ferem a possibilidade de você ter um governo democrático, né? Temos que repensar, sim, o que nós vamos fazer com o nosso legislativo.
Eu vou para o próximo tema agora, gente, para dar uma abreviada aqui em razão do tempo, até porque o próximo tema tem a ver com o que a gente analisou em relação a esse movimento do Congresso, com base nas decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal. Vejam só, o editorial do O Globo destaca que a decisão do ministro Dias Toffoli de anular processos da Operação Lava Jato incentiva a leniência com corrupção. O jornal se refere agora à anulação que beneficiou o Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, réu confesso, que relatou propinas na Petrobras e as reformas no apartamento do Guarujá e no sítio de Atibaia, que levaram aos processos, depois anulados, contra o presidente Lula. O ministro Toffoli acatou a versão da defesa de ilegalidades processuais na condenação de mais de 30 anos de Léo Pinheiro. Nívia, é que o jornal, na verdade, ele diz assim, o jornal diz que não resta dúvida de que a Lava Jato cometeu excessos, mas as decisões de Toffoli livrando de punição réus confessos transmite a mensagem contrária à necessária num país com histórico de impunidade do Brasil. O que você analisa a respeito dessa opinião do Globo? Eu concordo. Eu me espanto a cada nova decisão do referido ministro, porque, de fato, como você pode anular sentenças, decisões de réus confessos? Não faz sentido, não tem nenhuma lógica, né? E pior, é um processo de desmoralização do próprio sistema, né? Numa decisão monocrática. Então, é muito difícil para a gente entender o que está por trás disso. Nós, como cidadãos, né, que somos impactados pela decisão, pela mídia, é muito difícil a gente entender o que está por trás disso tudo. Mas, para mim, é um processo de absoluto retrocesso e desmoralização do sistema. Eu concordo que houve excessos, né, com o meu limitado conhecimento jurídico, mas isso não justifica você retroceder o processo inteiro, né? E você desfazer o que já foi feito quando as pessoas admitiram que tinham corrompido, né, autoridades e corrompido o sistema como um todo. Então, adoraria ouvir a opinião dos nossos colegas que têm mais conhecimento jurídico aqui. Doutor Rui, então, o entendimento a respeito deste editorial do Globo que levanta essa questão do ministro Dias Toffoli anulando o processo da Lava Jato. Esse não foi o primeiro, né, do Léo Pinheiro, outros já ocorreram anteriormente, e o jornal classificando isso como incentivo à leniência com corrupção. Pois é, eu não tenho acesso aos motivos das decisões, mas aqui a gente tem que observar duas coisas. A confissão, ela é uma das provas que se tem no processo. A pessoa pode fazer uma confissão e depois pode se ver que a confissão foi falsa, a confissão não abordou todas as ilegalidades, as condutas delituosas imputadas à pessoa. Tem várias outras circunstâncias que têm que ser levadas em consideração. Então, a pessoa confessar não quer dizer exatamente que ela vá ser penalizada por aquilo que confessou, né? E também tem que ver que, assim, me parece, sem entrar no mérito disso ser bom ou ruim, que existe uma certa concordância lógica nas decisões. Porque parece que tudo aquilo que envolve a Lava Jato está sendo anulado, né? Então, assim, por mais que isso cause uma repulsa social, nossa, ele confessou, ele pagou propina, tem que ver que parece que existem vícios que tocam essas investigações, né? Tocam o modo como os processos foram julgados, né? E isso, por uma questão até de harmonia do próprio sistema, não permite que essas decisões sejam mantidas. O que eu gostaria é que, assim, esse apreço, essa minúcia que o STF está tendo nesse tipo de casos também se estendesse a outros, né? De pessoas que não são, assim, tão expoentes, não são tão importantes, né? E também para outras questões de trabalho, por exemplo, né? Onde parece que existe uma tese no STF que qualquer modo de você flexibilizar o trabalho é possível. E a gente tem situações absurdas de fraudes evidentes de pessoa jurídica, de sócio de empresas, onde o simples fato de dizer, mas a pessoa aceitou, faz com que aquilo seja mantido. Então, acho que esse nível de profundidade e minudência
podia se estender a outras coisas. Isso eu acho que colabora realmente para ter uma crítica social a esse tipo de decisão. Doutor Felipe Balera, sua análise. Concordo com o Dr. Rui, né? A gente não pode fazer populismo, né, com decisões judiciais, ainda mais decisões judiciais que implicam em condenações penais, né, que vão restringir liberdade, direitos fundamentais da pessoa. As regras do jogo que estão na Constituição, elas precisam ser seguidas, né? E a nossa Constituição fala muito claramente de que ninguém poderá ser sentenciado senão pela autoridade competente. Se a gente tem uma sentença de uma autoridade que não era competente para aquele processo, sentença nula, tem que anular toda a condenação. E mais, né? Tem que respeitar também o devido processo legal. É outro ponto em que, nesses casos, a gente não viu o completo respeito, né? Até por existir ali uma certa confusão, né, entre a autoridade acusadora, né, o Ministério Público, e o julgador do caso, né? E a gente descobriu até por uma falha, né, do sistema, em que essas pessoas acabaram tendo ali os seus Telegram, né, copiado e divulgado, mas que a gente descobriu que de fato existiu. Né? E havendo essas violações, né, às regras do jogo, né, a gente vive um Estado democrático de direito. Está lá na nossa Constituição, no artigo 1º. Havendo violações dessas regras do jogo, né, a gente não pode transformar o nosso Estado em estado de polícia por qualquer outro motivo, né? As regras precisam ser seguidas. Gente, perguntas da audiência. Eu vou pedir muita objetividade e brevidade para vocês nas respostas, poucos segundos para cada uma delas, porque a gente está com o tempo apertado aqui. Doutor Felipe está com a palavra, então eu te faço aqui a pergunta que vem do Fernando. Ele quer saber como é que o segurado, aposentado, pensionista, enfim, deve fazer quando uma associação desconta ali alguma coisa lá do seu benefício. Enfim, o tema que tratamos aqui já explicamos. O que dá para acrescentar para ele? Olha, dá para fazer pelo próprio aplicativo do meu INSS, é possível entrar lá e pedir o bloqueio desses descontos, mas como a Neivia comentou, às vezes as pessoas não têm conhecimento, né, tecnológico desses aplicativos. Então seria bom até procurar um advogado para ele apresentar os caminhos. E outra coisa, né, é se o desconto está sendo feito sem o consentimento da pessoa, ela pode pedir o reembolso desses valores e cobrar em dobro, né? Tem previsão disso também na legislação. Doutor Gonzalo, bem breve também na resposta. Aqui é o Jaime que está com a gente, sempre participando, perguntando. Valeu, valeu, Jaime. Porque é tão difícil para o poder público criar um eficiente programa de medicina preventiva, principalmente nas áreas mais carentes, doutor Gonzalo? E essa pergunta precisa de um dia para responder, mas a principal razão é que a medicina preventiva, quem faz somos nós. O conhecimento é coma bem. Quem come bem é você. Então, o difícil é fazer você comer bem, sabendo que comer bem é o que você tem que fazer exercício é o que você tem que fazer. Essa que é a dificuldade, a gente se movimentar. Doutor Rui, a pergunta da Raquel, ela está questionando aqui as anulações realizadas pelo ministro Toffoli em relação ao que foi feito na Lava Jato, se isso tudo desmoraliza a Polícia Federal, o Ministério Público, enfim, os órgãos responsáveis pelas investigações na operação. Sim, sem dúvida isso traz uma mancha, né, para ambos os órgãos, né? Mas, assim, eu acho que do mesmo modo que uma conduta que hoje em dia está sendo questionada e anulada traz aí um demérito, a gente também tem muito mais exemplos positivos que trazem a constatação de que o Ministério Público funciona, a Polícia Federal também funciona, e assim, nada é perfeito, infelizmente nada é perfeito, e a gente não tem também como saber como é que a atuação policial, a atuação do Ministério Público vai ser recepcionada pelo Judiciário. É lógico que assim, é uma coisa complexa de se pensar, não é uma resposta fácil, mas infelizmente faz parte da atividade esse tipo de revés. Neiva, o Jaime também te pergunta se uma alta taxa de rejeição de um candidato pode ser revertida com mudanças na comunicação desse político.
No longo prazo, eventualmente pode. No curto prazo, você não consegue fazer milagre. Então, assim, a comunicação ela tem que ser autêntica, ela tem que ser fiel a quem o candidato é, né? Então, você pode trazer pontos que diminuam essa taxa, mas reverter completamente no curtíssimo prazo é muito difícil. Muito bom, gente. Chegamos ao final dessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. O Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Vamos lá, os agradecimentos aos participantes de hoje. Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, procurador do Trabalho, tutor e professor da Escola Superior da União e associado no Movimento do Ministério Público Democrático. Nívia Justa, jornalista, diretora de comunicação e conselheira consultiva. Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, idealizador do SUS e da Anvisa, e o Dr. Felipe Balera, advogado, doutor em Direito Constitucional, professor universitário e atuante na área do direito previdenciário no escritório Geller e Viduto Sociedade de Advogados. Gente, muito obrigado pela presença de cada um, pelas análises aqui dos nossos temas de hoje. O programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral, e você, sempre a razão da nossa presença por aqui, você ouvinte, espectador, internauta. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. Mais tarde, 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Obrigado pela audiência, gente. Tchau, até amanhã.